então, descobriu quem é o rapaz da foto? Vinícius de Moraes. É boxeador? Toquinho. Brasileiro, é? Tom Jobim. Tom Jobim? Gente... É ele mesmo, o grande maestro Tom Jobim. Olha só que novinho. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-querer. A simplicidade engenhosa das jangadas desperta até hoje a admiração de muito navegador experiente. Então, que tal descobrir com quantos paus se faz uma delas? Com 5 toras você já faz uma jangada e o pescador tem a possibilidade de ir ao mar em qualquer situação. Apesar de ser pequena, mas é uma das embarcações mais seguras que nós temos. Ela não afunda. E ela é rápida. Se chegar um pescador só para sair de manhã cedo, o pescador costuma sair cedo, ele pode muito bem chegar na beira da praia, puxar a jangada dele e sair. Já a jangada de fibra, ela vai depender de várias pessoas para colocar ela no mar. O Ceará não tem portos, então é uma embarcação genial porque se adapta a essa condição. A única embarcação que tinha aqui para pesca era canoa e jangada, sempre de madeira. A jangada nunca usava outro objeto, metal, nada disso. Ela sempre era feita de madeira. Bom, para construir a jangada é coisa extremamente simples. A gente seleciona as toras, que são em torno geralmente de 5 a 6 toras. Aí depois aparelha com machado, pega os tornos que são das biribas, limpa, tira a casca, fura com o trado as madeiras e aí bate. Vai juntando uma na outra, terminou de dar forma, coloca os bancos, coloca o aracambu, é onde vai colocar os aviamentos, o peixe, onde vai amarrar essas coisas. Faz a canga, que é o banco de vela em si, onde vai ser colocada a vela, o mastro, essa coisa toda. E depois confecciona a vela e a jangada está pronta. Pela sua própria simplicidade da sua construção, da forma, ela se torna uma das mais geniais embarcações que existe em todo o litoral brasileiro. Ele é puxado pela própria tripulação para o seco. Qual é o barco que faz isso? Não existe. Ninguém conseguiu, nenhum gênio da NASA conseguiu, usando nenhum tipo de compósito, fibra de carbono, conseguiu fazer isso. 5 a 6 toras, até 1 a 2 pessoas se deslocar até 7, 8 milhas da costa, numa pequena velinha. Para sintetizar, você pode comprar o melhor barco que o dinheiro pode pagar na terra para pescar no Ceará. Ele não funciona. Nossa convidada de hoje do Papo Cabeça acredita que se o mundo ainda tem solução, ela se dará pela infância. Para Lídia Ortélio é preciso brincar para afirmar a vida. E ela leva esse princípio ao pé da letra. É onde se faz o exercício fundamental da liberdade, é brincando. O menino brinca porque ele é talhado para a felicidade. Então ele vai buscar na expressão que ele mais precisa exercer, porque ele experimenta uma expansão da consciência. Porque os brinquedos, eles são expressões das necessidades de crescimento do ser humano ainda novo. E os meninos, eles inventam novos e reinventam os velhos. Então, por que você brinca de amarelinho? Tem uma hora que o menino percebe que ele tem 2 lados. Isso para ele é muito interessante, ele perceber de repente que ele pode ficar de um lado ou do outro. E ele brinca com a força de gravidade, que ele, com a sua vontade, ele domina. Isso dá um gosto imenso a ele, ver que ele é capaz de se manter de um lado ou do outro. E a amarelinha é fruto disso. Já não se brinca, ou se brinca muito menos do que o que se brincava. Depois de 40 anos de televisão, os meninos ficaram destituídos do convívio das crianças entre elas mesmas. Criança não é para ter sala de aula, criança é para viver com graça, com alegria, para afirmar a vida. Se isso acontece, é natural, o ser humano é um ser aprendente, ele quer saber de tudo o tempo inteiro.
Então não precisa essa situação artificial de escola com um programa que é todo ele talhado para os meninos terem determinados empregos e chegarem ou não chegarem nos lugares que os pais almejam, entendeu? Eu acho que ser humano é muito mais do que isso. Então a gente pergunta, é para deixar assim? Eu acho que não. Acho que a gente chegou a um momento que a gente tem que passar do símbolo à realidade e restituir às crianças o seu direito de ser criança, de brincar, de fazer exercício de ser criança. Feriadão prolongado, estrada lotada, horas e horas para chegar ao seu destino. Nos dias de hoje o brasileiro está acostumado com esses percalços automobilísticos. Mas já imaginou uma viagem de automóvel de 36 dias para chegar do Rio de Janeiro a São Paulo? Só aqui mesmo no Almanac. Rio de Janeiro, 7 de março de 1908. Da então capital federal, parte o aventureiro francês Comte Pierre Lansde, atrás de um novo recorde: percorrer de automóvel um Brasier de 16 cavalos a distância de 700 quilômetros entre Rio e São Paulo. Com ele iam 3 ajudantes. Por onde a comitiva passava, virava logo a atração. Percorrendo caminhos que até então eram frequentados apenas por cavalos, mulas e bois, o grupo chegou a viajar 28 quilômetros no leito de uma estrada de ferro. Mas o pior ainda estava por vir. Preso num atoleiro próximo à Vargem Grande, foi necessária uma junta de 32 bois para recolocar o Brasier no caminho. No entanto, a aventura teve um final feliz. 36 dias depois da partida, num fim da tarde de 11 de abril, ouviu-se ao longe, no sossegado bairro da Penha, em São Paulo, o ronco de um motor. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias escreveu esses versos, que fazem parte de uma de suas poesias mais famosas, em 1823, ou seja, quase 200 anos atrás. Qual o nome desse poema? Minha Terra? Poesia das Palmeiras? Canto do Sabiá ou Canção do Exílio? 5 segundos para pensar. Se você respondeu Minha Terra, meus pêsames, você errou. A resposta certa é Canção do Exílio, escrita quando Gonçalves Dias estava em Portugal, saudoso da pátria brasileira. Até a próxima. O Brasil é um país inesquecível. A variedade de olhares estrangeiros que já passaram por nossa terra é bem grande. E variadas também são as experiências que eles viveram por aqui. Uma importante personalidade do cinema que visitou o Brasil foi o diretor Orson Welles, famoso pelo filme Cidadão Kane. Ele veio para cá para rodar um documentário chamado É Tudo Verdade, que mostraria o carnaval carioca e os jangadeiros cearenses. Welles ficou muito impressionado durante a visita ao Morro Carioca. Disse que a favela era um Frankenstein, um monstro que iria se voltar contra os brasileiros. Durante as filmagens, um jangadeiro morreu no mar e o documentário nunca foi concluído. Os personagens de uma das mais famosas séries americanas de desenho animado também estiveram no Brasil. Em sua visita ao Rio, os Simpsons logo sofrem um assalto. Ratos coloridos para agradar turistas são oferecidos à família, que depois é sequestrada e levada para a Amazônia. Que na história maluca fica bem pertinho do Cristo Redentor. Haja imaginação! E assim a gente fecha as portas de mais um Almanac Brasil. Mas na semana que vem elas se abrirão novamente e você, como sempre, está convidado a entrar e ficar à vontade. Até mais!